Eu queria aprender a viver, enfim. Essa frase inicia o livro Espectros de Marx, de Jacques Derrida, que o filósofo desdobra em perguntas. Atenho-me aqui a duas delas: saber se há alguma vez viver e, primeiramente, o que quer dizer aprender a viver e por que, enfim. Esta comunicação pretende falar sobre aprender a viver e, enfim, porque falamos de fantasmas, aqueles a quem jamais nos dirigimos, nem sequer queremos vê-los, mas sabemos que estão aí, que andam juntos de nós. Derrida encerra o livro com uma advertência: para aprender a viver, não se deve conversar com fantasmas, mas deixar que falem através das marcas que deixam. Em 2003, pouco antes de morrer, numa entrevista ao jornalista Jean Birnbaum, Derrida revela, abre aspas, bem, para responder à sua questão sem fazer desvios, não, jamais aprendi a viver, jamais. Aprender a viver deveria significar aprender a morrer, a dar-se conta, a aceitar a moralidade absoluta, sem salvação, nem ressurreição, nem redenção, nem por você, nem pelo outro. Desde Platão, esta é a velha injunção filosófica. Filosofar é aprender a morrer. Acredito nessa verdade sem me render a ela. Cada vez menos. Não aprendi a aceitar a morte. Somos todos sobreviventes em sursis. Fecha aspas. Se aprender a viver é, enfim, aprender a morrer, estamos em permanente iminência de morte a cada acontecimento que nos faz renascer. Como só se renasce se se morre, a palavra torna-se metáfora da sobrevivência, como o pássaro fênix, eternamente em refazimento. Aprender a viver é um processo sem fim, de eterna retomada, de imperecível dar-se conta. Aprender a viver, enfim, é o título de um trabalho em videoinstalação na qual o visitante mergulha num ambiente em ruínas. Não descreverei aqui o trabalho, porque a palavra não dá conta da experiência artística, mas estarei falando desde sua margem, de sua beira, do que ela dá a perceber com os outros sentidos do corpo. Em meu aprendizado, em aprender a viver, enfim, andei pelas ruínas da antiga Companhia Nacional de Álcalis, em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Prédios fantasmas na entrada da cidade, dentro dela, abandonados após a falência da empresa. De longe, avista-se as torres e prédios que não funcionam mais. A Álcalis foi instalada ali no governo Getúlio Vargas para a fabricação de barrilha, soda cáustica e cal, no âmbito de um projeto de industrialização nacional, junto com a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda e a Fábrica Nacional de Motores em Duque de Caxias, as três formavam um conjunto de indústrias de base brasileiras. A instalação da Álcalis em Arraial do Cabo, para além da destruição de parte do bioma marinho por conta da toxicidade de sua produção, causou um aumento da população que teve que ser absorvida pela pequena cidade, gerando uma ocupação desmedida e sem planejamento urbano. O final de seu funcionamento, em 2006, deixou prédios abandonados que foram aos poucos entrando em ruínas, dando um ar fantasmagórico à cidade litorânea e trazendo outros problemas como o desemprego e o esvaziamento urbano. Fiz as filmagens como se a câmera fosse meu corpo, que explorava aquela paisagem fantasma num passeio. Os interiores arruinados dos prédios, as vigas e colunas que já expunham os vergalhões enferrujados, o mato que crescia dentro do que foram galpões de operários e salas de escritórios de executivos da empresa. Só moravam ali rastros de memória e os fantasmas do que foi aquele lugar, dividindo o espaço com as intervenções mais recentes,
pichações, marcas de invasão, fezes de bicho, ninhos de animais. As ruínas apresentam a morte, mas paradoxalmente também são um lugar de vida. Só se aprende a viver pela morte do outro, jamais da vida pela vida. Derrida diz, abre aspas, é preciso falar do fantasma, até mesmo ao fantasma e com ele, uma vez que nenhuma ética, nenhuma política, revolucionária ou não, parece possível, pensável e justa, sem reconhecer em seu princípio o respeito por esses outros que não estão mais ou por esses outros que ainda não estão por aí, presentemente vivos, quer já estejam mortos, quer ainda não tenham nascido. Fecha aspas. Na mesma ocasião em que filmei as ruínas da Álcalis, fiz uma série de fotografias em Arraial do Cabo, numa encosta íngreme, onde trabalham pescadores de lula. Ali, nas mudanças de marés, os barcos vazios subiam em vão as pedras, como barcos fantasmas na iminência da subida que prometia a queda, num movimento sisífico. Em outro momento, anterior a essa estada em Arraial do Cabo, quando fiz o vídeo Desterra, em parceria com o filósofo Rafael Adoc Lobo, havia captado imagens de barcos parados na calçada, na praia do Recreio dos Bandeirantes, em frente à colônia de pescadores local. Os barcos estavam decorados com velhos guarda-chuvas quebrados, tecidos rotos, quase todos pretos. Vinha saber que estavam de luto pela morte de um pescador. Aprender a viver é uma aporia cuja única saída, a saída, é reinventar-se, renascer a cada quase morte ou cada morte do outro. Experimentei a morte eu mesma no exame que precisei fazer com contraste de iodo. Como a utilização do iodo era inevitável e sou alérgica, um anestesista acompanhou-me na sala para me ressuscitar a cada pequena morte que a substância alergênica causava. Não lembro de ver nada, nenhuma luz ou túnel. Talvez morrer demande um tempo que não sei contar. Em Destempo, trabalho que eu e Rafael fizemos juntos em 2018, ele diz: que espelho estranho é esse que espelha vidas avessas, que marca as paredes e que faz delas seu abrigo? Que lugar é esse que, espelhado, deixa-se marcar a cada passo por mais uma centelha espectral? Que lugar é esse do qual só se pode falar através de um embaralho total entre tempo e espaço? Que espaço é esse que, desespaciando, se temporaliza? E que tempo é esse que, destemporizando, se espacializa? Sem tempo e sem espaço, a fantasmagoria do real se mostra nem tempo, nem espaço, mas tanto tempo e tanto espaço. Rafael parece conversar com Davi Copenaua, quando o xamã diz que os chapiri, os espíritos da floresta, não pisam no chão que acham sujo. Eles pisam sobre espelhos em sua casa erigida no corpo do xamã. É somente para ele que os espíritos da floresta aparecem, ou melhor, é somente para a imagem do xamã. Essa sim viaja e conversa com eles. É a imagem que estabelece essa relação, é através dela que há o embaralhamento de tempo e espaço. A experiência xamânica de Copenaua desdobra-se em um aprender a viver permanente, onde se morre e se renasce recorrentemente. Os antepassados, ou melhor, os anteriores, ou os antigos, ou aqueles que viveram no primeiro tempo, são importantíssimos na mitologia Yanomami. Ele conta, abre aspas, quando a floresta ainda era jovem, nossos antepassados, que eram humanos com nomes animais, se metamorfosearam em caça. Humanos queixada viraram queixadas. Humanos veados viraram veados. Humanos cotias viraram cotias. Foram suas peles que se tornaram a dos queixadas, veados,
e cutias que moram na floresta, de modo que são esses ancestrais, tornados outros, que caçamos e comemos hoje em dia. As imagens que fazemos descer e dançar com o chapiri, por outro lado, são suas formas de fantasma. Fecha aspas. Talvez aprender a viver, enfim, mais que aprender a morrer, seja aprender a sobreviver ou a continuar a viver após a morte, desde a ruína, nela e apesar dela. Quem sabe, aprender a viver, enfim, seja estar com fantasmas sem necessariamente dirigir-se a eles, mas dar-se conta de sua companhia inexorável. São eles a garantia de que estamos vivos. Caminhar entre fantasmas é como caminhar entre os espectros do futuro.